Eles viram a terra que Deus havia prometido. Viram o leite correndo como rios brancos sobre colinas verdes. Viram as uvas tão grandes que precisaram de 2 homens para carregá-las. Mas também viram gigantes. E, de repente, tudo o que Deus havia dito pareceu pequeno diante do que os olhos testemunharam. Quantas vezes isso acontece conosco? Deus fala, promete, acende a chama da esperança, mas os nossos olhos veem a muralha, veem o obstáculo, veem o impossível. E é nesse momento que a fé precisa falar mais alto que a vista. É nesse instante que o coração precisa escolher em quem vai acreditar, no que vê ou no que foi dito. Talvez você esteja assim, carregando uma promessa, mas cercado por gigantes. O diagnóstico que parece gritar mais alto que a palavra. O desemprego que parece zombar da fidelidade de Deus. O silêncio que machuca a alma e tenta roubar o foco daquilo que o Senhor prometeu. E nesse deserto de incertezas, surge a mesma voz que ecoou no acampamento de Israel. Não dá, é grande demais, é forte demais, é perigoso demais. Mas há uma outra voz, silenciosa e firme, que sussurra dentro de quem crê. Subamos e tomemos posse, porque certamente venceremos. Este vídeo é um chamado à fé, não à emoção. É um lembrete de que a promessa de Deus não depende daquilo que os olhos podem comprovar, mas daquilo que o coração decidiu acreditar. Aqui cada palavra vai confrontar a incredulidade, restaurar o foco e reacender o fogo da confiança. Então, antes de continuarmos, se esta mensagem já toca algo dentro de você, curta este vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com alguém que está prestes a desistir e escreva nos comentários: eu não vivo por vista, eu vivo pela fé. Porque a partir de agora, você não está apenas assistindo. Você está atravessando o mesmo vale onde gigantes se levantam e onde a fé aprende a permanecer de pé. Eles haviam caminhado por dias e noites, respirando poeira, ouvindo as histórias das promessas. Cada passo no deserto era um lembrete do que Deus havia dito. Eles não saíram do Egito por acaso. Havia uma terra esperando por eles. Mas quando finalmente se aproximaram, quando os olhos viram o que antes só o coração imaginava, algo aconteceu. A fé que caminhava firme tropeçou na visão. Quantas vezes também tropeçamos quando as circunstâncias parecem maiores que a palavra? Escreva nos comentários se você já sentiu o peso de enxergar gigantes onde Deus prometeu vitória. Porque é aí que a batalha da fé começa. 10 espiões voltaram dizendo: é impossível. E suas palavras se espalharam como veneno pelas tendas do povo. O medo é contagioso. Uma só frase de incredulidade pode contaminar centenas de corações. O inimigo sabe que não precisa te derrubar fisicamente, basta te convencer a desistir antes da luta começar. Quantas promessas foram deixadas no chão porque alguém acreditou mais no que viu do que no que ouviu de Deus? Se essa frase te confronta, escreva: eu escolho crer mesmo quando não vejo. Essa é a declaração que muda destinos. Caleb e Josué olharam a mesma terra, viram os mesmos gigantes, sentiram o mesmo frio na espinha, mas tiveram uma reação diferente. A fé não nega o perigo, ela apenas o coloca em perspectiva. A diferença entre quem vence e quem desiste está em qual voz decide alimentar: a voz do medo ou a voz da promessa. Quantas vezes Deus te mostrou algo e logo em seguida o medo te mostrou outra coisa? Escreva nos comentários: eu não alimento o medo, eu alimento a fé. Isso é mais que uma frase, é uma posição espiritual. O medo sempre tenta parecer racional. Ele fala com lógica, com estatísticas, com experiências passadas. Mas a fé fala com convicção, mesmo sem evidências. Ela é o idioma do reino, a língua daqueles que caminham em direção àquilo que ainda não existe. Os 10 espiões pareciam sensatos, mas foram espiritualmente cegos. Caleb parecia louco, mas enxergava com os olhos de Deus. Às vezes, o que o mundo chama de loucura é apenas a fé operando em outra dimensão. Se você entende isso, escreva: prefiro parecer louco aos olhos dos homens do que cego aos olhos de Deus. A fé não elimina o gigante, ela muda o modo como você o enxerga. O que para um é ameaça, para outro é oportunidade. O gigante que te desafia pode ser o degrau que te eleva. Nenhum gigante aparece fora da rota da promessa. Se há oposição, é porque há algo a ser conquistado.
Nenhum exército se levanta para defender um deserto vazio. Só há guerra onde há tesouro. Então, se os gigantes estão à sua frente, é sinal de que você está perto da terra prometida. Escreva: se há gigante, há promessa. Deus não está te pedindo para negar o que você vê, mas para escolher o que vai acreditar. Ver não é pecado. Duvidar do que Deus disse é. A fé não nasce da ausência de desafios, mas da lembrança de quem prometeu. Quando você foca na fidelidade de Deus, a grandeza dos gigantes diminui. Quando foca nos gigantes, a fidelidade de Deus parece distante. Escreva: hoje eu escolho lembrar quem prometeu. Essa é a base de toda a fé verdadeira. O povo chorou a noite inteira. Chorar não é problema, desistir é. As lágrimas não irritam Deus, mas a incredulidade o entristece. Ele entende a dor do processo, mas espera a fidelidade da perseverança. Chore, mas continue. Sinta medo, mas avance. O verdadeiro adorador não é aquele que não sente medo, mas aquele que sente, e mesmo assim crê. Se isso fala com você, escreva: eu avanço mesmo chorando. Caleb se levantou no meio da confusão e silenciou a multidão. Às vezes, Deus procura uma voz no meio do caos, alguém que ouse falar o que ninguém mais acredita. Ele não disse que seria fácil, apenas que seria possível. O Senhor nunca prometeu a ausência de gigantes, mas garantiu a presença dele na batalha. Escreva: eu serei a voz da fé no meio da incredulidade. O deserto revela o que o Egito escondeu. No Egito, eles eram escravos, obedeciam porque eram obrigados. No deserto, Deus os estava ensinando a obedecer por amor e confiança. Por isso a prova veio. Deus não prova para saber se você crê. Ele prova para que você descubra onde sua fé realmente está. Se essa revelação toca você, escreva: Senhor, prova minha fé e fortalece meu coração. A fé verdadeira é reprogramação espiritual. Ela altera a maneira como a mente interpreta o impossível. É quando o coração decide seguir a promessa, mesmo que a razão grite para desistir. É a coragem de permanecer de pé quando todos se ajoelham ao medo. Escreva: eu estou reprogramando minha fé. O medo distorce a percepção. Ele faz o pequeno parecer intransponível, o longe parecer inalcançável, o fraco parecer derrotado. Por isso, Deus não chamou guerreiros, chamou crentes. Ele não precisa de gigantes, ele precisa de corações dispostos. Se você quer ser um deles, escreva: Senhor, eis-me aqui para crer. Cada vez que você declara fé diante da dúvida, o céu se movimenta. Cada palavra de confiança ecoa como um grito de guerra espiritual. A terra prometida é conquistada primeiro dentro de você e só depois diante de você. Escreva: minha terra prometida começa na minha mente. Os gigantes não estavam ali para matar Israel, mas para revelar a fé de Israel. Deus usa aquilo que te assusta para revelar o que ele já colocou dentro de você. A guerra não veio te destruir, veio te revelar. Se isso faz sentido, escreva: Deus está me revelando através da guerra. Deus não precisa de números, ele precisa de convicção. 10 falaram de derrota, 2 falaram de promessa. A diferença não estava nos olhos, mas no coração. Os gigantes eram os mesmos, mas o Deus deles também era o mesmo. Escreva: eu serei dos 2, não dos 10. E se hoje a tua vida parece cercada de gigantes, contas, enfermidades, portas fechadas, desânimo, lembre-se de que o mesmo Deus que tirou Israel do Egito é o Deus que te chama para continuar. Não pare agora. Você não foi liberto para morrer no meio do caminho. Se essa palavra te alcança, escreva nos comentários: eu não vou parar agora. Quando os espias retornaram com o fruto da terra, o povo se reuniu em expectativa. O cheiro das uvas, o brilho do mel, o símbolo da promessa estava diante deles. Era o momento de celebrar, de agradecer, de crer. Mas a voz do medo falou primeiro, e o povo acreditou nela. O medo é rápido. Ele corre antes da fé ter tempo de explicar. Quantas vezes você já viveu isso? O medo chegou primeiro, e você o ouviu antes de lembrar o que Deus havia dito? Se sim, escreva: eu não vou mais dar ouvidos ao medo. O medo sempre se veste de prudência. Ele parece sensato, equilibrado, realista. Ele diz: não é o momento, é arriscado demais, talvez não seja a vontade de Deus.
Mas o medo disfarçado de prudência é a forma mais perigosa de incredulidade, porque soa espiritual. Israel acreditou no medo, e isso os fez vagar 40 anos por um deserto que poderiam ter atravessado em poucos dias. Se essa verdade te confronta, escreva: eu não confundirei medo com prudência. Deus não retirou a promessa, mas permitiu o atraso. Ele não muda o que prometeu, mas ajusta o tempo conforme a obediência. O deserto não foi castigo, foi consequência. Cada passo fora da fé gera voltas desnecessárias. E o mesmo acontece conosco. Cada vez que duvidamos, damos mais uma volta no deserto da espera. Se você já se cansou de andar em círculos, escreva: eu quero viver pela fé, não pelas voltas do medo. Caleb olhou para a multidão chorando e viu algo diferente. Ele não enxergou fraqueza, enxergou potencial. O povo ainda podia mudar, ainda podia escolher acreditar. E é isso que Deus faz conosco. Ele nos chama a olhar para o caos e ver possibilidade. A fé não é cega, ela é visionária. Se você entende isso, escreva: eu quero os olhos de Caleb. Enquanto o povo lamentava, Deus observava em silêncio. O silêncio de Deus não é ausência, é avaliação. Quando ele fica quieto, não é porque desistiu, mas porque está observando o que a tua fé vai fazer com o que ele já falou. A voz de Deus às vezes se cala, para que a tua fé aprenda a falar. Se esse silêncio te ensina algo, escreva: mesmo quando Deus se cala, eu confiarei. As promessas de Deus são maiores que os relatórios da realidade. Os espias viram muros, mas Deus via portões prestes a se abrir. Eles viram gigantes, mas Deus via herdeiros se preparando para vencer. A diferença entre o medo e a fé é a perspectiva. Se você escolhe olhar pela perspectiva de Deus, escreva: eu verei com os olhos da promessa. O inimigo sabe que a dúvida é mais poderosa que qualquer espada. Por isso, antes de atacar, ele semeia incerteza. Foi assim no Éden, foi assim em Canaã, é assim hoje. A pergunta: será mesmo que Deus disse? É o início de toda desistência. Se você não quer mais viver refém dessa pergunta, escreva: eu confio no que Deus disse, e isso basta. Cada promessa que Deus faz é um convite para andar além da lógica. Fé é atravessar o invisível com a convicção de que do outro lado há o cumprimento. Israel foi chamado para atravessar um limite físico, mas Deus queria ensiná-los a atravessar um limite interno, o limite da confiança. Quantas vezes o que te impede de avançar não é o obstáculo, mas o medo dentro de você? Se isso fala contigo, escreva: o meu limite não me define. Os gigantes não habitavam apenas em Canaã, habitavam nas mentes dos israelitas. Eles se enxergaram como gafanhotos, e essa imagem moldou seu destino. O inferno trabalha para distorcer a forma como você se vê, porque quem acredita ser pequeno jamais tentará ocupar uma promessa grande. Se você entende isso, escreva: eu não sou um gafanhoto, sou herdeiro da promessa. Deus não nos chamou para admirar promessas, mas para possuí-las. Ver não é o mesmo que conquistar. Muitos param na fase da contemplação, olham o que Deus tem, mas não avançam para tomar posse. Fé não é apenas acreditar que existe, é entrar e possuir. Se essa frase acende algo em você, escreva: eu vou entrar na promessa, custe o que custar. A fé que não se movimenta é apenas teoria. O reino se manifesta em movimento. Por isso, cada passo de fé é um ato de guerra espiritual. Quando você age confiando em Deus, o céu se move contigo. Se você está decidido a dar esse passo, escreva: eu me movo pela fé, não pelo medo. Os gigantes que Israel viu eram grandes, mas o Deus deles era maior. O problema não era o tamanho do inimigo, era o tamanho da visão espiritual. Quando você enxerga Deus corretamente, todo o resto se redimensiona. Se essa perspectiva te liberta, escreva: eu vou medir os meus gigantes pela grandeza de Deus. A incredulidade sempre encontra argumentos, a fé sempre encontra caminhos. O medo procura justificativas, a fé procura portas. Quando todos disseram não dá, Caleb disse: dá sim. E a história se lembrou de quem acreditou, não de quem duvidou. Se você quer ser lembrado por crer, escreva: eu quero ter a fé que marca gerações. Deus não quer que você finja que não há gigantes. Ele quer que você lembre que há promessas maiores que eles. A fé não nega a realidade,
ela a confronta com uma verdade superior. E essa verdade é: se Deus prometeu, é porque Ele já viu o final. Se isso fala com o seu coração, escreva. A promessa é maior que a realidade. E quando o medo tentar te paralisar outra vez, lembre-se disso. Os gigantes que te assustam hoje serão o testemunho que amanhã provará a fidelidade de Deus. Você não vai parar no meio do caminho. Você vai chegar. Se essa é a sua decisão, escreva nos comentários: eu não vou parar até viver o que Deus prometeu. Eles viram gigantes, mas não viram a promessa por trás deles. Viver por vista é sempre perigoso, porque os olhos mostram apenas o presente, enquanto a fé enxerga o destino. A vista se limita ao que é, a fé caminha pelo que será. O problema é que, quando a realidade grita, o coração tende a se calar. Israel viu gigantes e esqueceu de lembrar de Deus. O mesmo Deus que abriu o mar parecia pequeno diante de um muro. É assim quando a fé adormece. O impossível vira maior que o invisível. O desânimo se espalhou como uma névoa densa. A cada palavra de medo, a atmosfera espiritual de Israel se tornava mais pesada. Eles começaram a duvidar até daquilo que haviam vivido. O mesmo povo que atravessou o Mar Vermelho começou a perguntar se Moisés os havia enganado. Quando o medo entra, ele reescreve a memória. Ele apaga os milagres e amplifica os fracassos. O medo não quer apenas te assustar. Ele quer te convencer de que Deus não é confiável. Calebe, porém, não esqueceu. Ele se lembrou do mar, do maná, da coluna de fogo. Ele se lembrou de cada sinal de fidelidade no deserto. E é isso que sustenta a fé. Não é a ausência de gigantes, mas a lembrança de quem esteve contigo nas batalhas passadas. A fé verdadeira se alimenta de memória. É a lembrança do que Deus já fez que te dá força para acreditar no que Ele ainda vai fazer. Quantas vezes você já foi tentado a duvidar porque esqueceu de onde Deus te tirou? Quando a dor é grande, a memória da graça precisa ser maior. Às vezes, a vitória não vem porque você ainda não se lembrou o suficiente. Lembrar é um ato espiritual. É como reacender brasas antigas para aquecer uma fé fria. Quando você lembra, o medo perde a voz. Se isso fala com o seu coração, escreva nos comentários: eu me lembrarei do que Deus já fez. Porque a memória é o altar onde a fé volta a respirar. Deus prometeu uma terra, mas não disse que seria fácil. Ele nunca prometeu a ausência de lutas, apenas presença constante. A promessa não é um atalho, é um campo de treinamento da confiança. O deserto não era o fim, era o caminho entre a libertação e a herança. Mas o povo confundiu o processo com castigo. Quantas vezes você também confundiu o tempo da prova com a ausência de Deus? A espera não é castigo, é construção. Enquanto você espera, Deus não está parado. Ele está moldando você para caber na promessa que vai entregar. Às vezes, o gigante é apenas o espelho que revela se você já está pronto para o tamanho daquilo que pediu. Deus não te dá a promessa quando você quer, mas quando você está maduro o suficiente para sustentá-la. Há momentos em que Deus parece demorar, porque está testando a tua fidelidade no tempo da dúvida. É fácil confiar quando a promessa está se cumprindo, mas é no intervalo entre o Deus disse e o aconteceu que se revelam os verdadeiros crentes. E é nesse espaço que muitos desistem. Eles não voltam ao Egito, mas param no meio do deserto. E isso é a mesma coisa. A desistência é uma forma silenciosa de incredulidade. Não se trata apenas de recuar, mas de congelar. E quando a fé congela, o tempo espiritual também para. O povo não percebeu, mas enquanto choravam, o tempo da promessa estava suspenso. Deus não anda com quem decide parar. Ele caminha com quem insiste. Se essa parte te confronta, escreva: eu não vou parar no meio do caminho. Porque quem para diante dos gigantes nunca conhecerá o sabor da terra prometida. Calebe acreditou porque olhou além do visível. Ele entendeu que a fé não é teimosia, é revelação. Fé é ver o que Deus já mostrou, mesmo quando os olhos dizem o contrário. O gigante que o povo temia, Deus via como oportunidade para demonstrar o seu poder. Aquilo que parece uma muralha pode ser o palco onde Deus será glorificado. Talvez você esteja diante de um gigante que parece invencível, uma enfermidade, uma dívida, uma ferida emocional. Mas e se esse gigante for apenas o cenário da tua maior experiência com Deus? E se o impossível for a forma de o céu mostrar o quanto ele é real?
A fé não busca atalhos. Ela aprende a ver Deus dentro do processo. A terra prometida não é só um lugar físico, é um estado espiritual. É o território onde a mente deixa de viver pelo medo e começa a caminhar pela promessa. O povo viu a terra, mas não entrou. E há muitos que veem o que Deus pode fazer, mas não atravessam o limite da fé. A fronteira entre ver e possuir é a confiança. A confiança é a ponte invisível que liga o que Deus prometeu ao que você vive. Ela se constrói a cada ato de obediência. É por isso que Deus pediu a Israel para marchar mesmo sem entender. Ele queria mostrar que o milagre acontece depois do passo. A fé é sempre o primeiro movimento. E quando tudo parece parado, lembre-se, Deus ainda está falando. Mesmo quando o céu se cala, a promessa não se apaga. O silêncio não é o fim. É o momento em que Deus observa se a tua fé continua firme, mesmo sem aplausos, sem respostas, sem sinais. Se essa mensagem te alcança, escreva: eu vou continuar crendo, mesmo em silêncio. Porque quem confia em Deus nunca caminha sozinho, caminha guiado pela voz que prometeu e nunca falha. O maior campo de batalha de Israel não foi em Canaã, mas dentro deles. O gigante real não tinha espada, tinha voz. O medo falou e o povo acreditou. É ali que as guerras espirituais acontecem, na mente, no pensamento, na interpretação do que se vê. A terra era boa, Deus era fiel, mas a leitura deles estava contaminada. E quando a mente se contamina, até a promessa parece ameaça. O inimigo sabe que, se vencer na tua mente, não precisa te vencer no campo. A mente sem fé é como um espelho quebrado. Reflete as promessas de forma distorcida. O que Deus chamou de oportunidade, eles chamaram de perigo. O que Deus chamou de bênção, eles chamaram de fardo. Por isso, renovar a mente é o primeiro passo para herdar a promessa. Enquanto a mente estiver cativa ao medo, os pés nunca pisarão em Canaã. A incredulidade faz o coração olhar para o passado com saudade e para o futuro com medo. É por isso que muitos lembravam do Egito com nostalgia. Quando a fé enfraquece, até a escravidão parece conforto. O inimigo é astuto. Ele transforma o deserto em um espelho que faz o Egito parecer melhor do que realmente era. É assim que muitos perdem a coragem de avançar. Mas Caleb não se prendeu a lembranças. Ele tinha memória, mas não nostalgia. Há uma diferença profunda entre lembrar e se prender. Ele lembrava da fidelidade de Deus, não das correntes do passado. E por isso ele pôde enxergar o futuro com confiança. Quem vive preso ao que foi, não consegue viver o que será. A fé é movimento. Se essa verdade toca o teu coração, escreva: eu não viverei de lembranças, viverei de promessas, porque a fé te chama para o amanhã, não para o ontem. O povo murmurava e dizia: teria sido melhor morrer no Egito. Eles não perceberam que a murmuração é uma confissão contrária à fé. Cada palavra de medo é um decreto espiritual que fecha portas. Deus não se agrada de quem murmura, porque a murmuração é o louvor da incredulidade. Quando você reclama, você adora o medo. Quando você agradece, você exalta a fé. Por isso Deus não tolerou as palavras do povo, não porque fosse severo, mas porque sabia que o que se fala molda o que se vive. As palavras constroem realidades espirituais. Quando você diz, não dá, o coração começa a acreditar. Quando você diz, Deus pode, o coração começa a reagir. Falar é um ato de fé. É por isso que Caleb falou, e Deus ouviu. Deus disse: desses homens que viram a minha glória e ainda assim me provocaram, nenhum entrará na terra. O julgamento de Deus não foi apenas pela incredulidade, mas pela escolha de enxergar com os olhos errados. O olhar é uma decisão espiritual. Cada vez que você escolhe ver o problema em vez da promessa, está levantando um muro entre você e o milagre. Mas a boa notícia é que a graça ainda ensina a enxergar de novo. Deus está sempre disposto a restaurar o olhar de quem se arrepende. O mesmo povo que duvidou gerou uma nova geração que creu. E foi essa geração que entrou. Deus é paciente. Ele espera o tempo necessário para que a fé amadureça. Se essa parte fala contigo, escreva: Senhor, restaura o meu olhar de fé. Porque tudo começa quando os olhos voltam a enxergar o que Deus vê. A promessa nunca deixou de existir, apenas aguardava corações prontos.
Deus não muda o plano, muda o tempo. Ele não muda o que prometeu, muda quem vai viver. Às vezes, ele precisa esperar o medo morrer dentro de você para a fé nascer com força suficiente. O deserto é um processo de substituição interior. O medo morre, a confiança nasce, a dúvida se cala, a fidelidade amadurece. O deserto não é o lugar onde Deus te abandona, é o lugar onde Ele te prepara. É a oficina da fé. É onde a promessa deixa de ser uma ideia e se torna uma identidade. E quando Deus viu em Caleb um coração diferente, disse: esse entrará na terra, porque perseverou em seguir-me. Perseverança é a fé em formato de constância. Crer um dia é fácil. Permanecer crendo todos os dias é o verdadeiro milagre. Fé não é um sentimento passageiro, é uma decisão diária. E essa decisão precisa ser alimentada, cuidada, protegida. O medo é insistente, ele volta. Por isso, a fé precisa ser diária. Cada manhã é uma escolha entre olhar para os gigantes ou olhar para o Deus das promessas. Se essa mensagem alcança o teu espírito, escreva: eu escolho crer todos os dias. Porque a fidelidade não é feita de grandes gestos, mas de pequenas escolhas repetidas com fé. A fé é mais do que acreditar, é resistir. Resistir à dúvida, à demora, ao silêncio, à lógica que tenta sufocar a esperança. O povo de Israel tinha promessa, mas não tinha estrutura emocional para esperar. Eles sabiam o destino, mas não suportaram o processo. É exatamente aí que muitos param. O tempo entre o Deus falou e o Deus cumpriu é o terreno onde a fé amadurece ou morre. O problema é que a fé imatura quer resultados imediatos. Ela quer ver para continuar. Mas Deus nunca alimenta uma fé que depende da vista. Ele não dá provas, ele dá palavras. Ele não entrega sinais, ele pede confiança. A fé não é alimentada por evidências, é sustentada por relacionamento. Israel não confiou porque não conhecia o coração de quem prometeu. Caleb e Josué conheciam. Eles não acreditaram apenas na promessa, acreditaram no caráter de quem prometeu. Essa é a diferença entre o crente emocional e o crente fiel. O primeiro acredita naquilo que Deus pode fazer. O segundo confia em quem Deus é, mesmo quando nada acontece. O primeiro precisa ver, o segundo apenas ouve e descansa. Quando Deus permite o silêncio, Ele não está te punindo, está te ensinando. O silêncio é o eco onde a fé aprende a escutar. É nesse espaço de espera que o coração amadurece e a alma aprende a depender. A fé que cresce no silêncio é a fé que resiste à tempestade. A fé que nasce da espera é a fé que conquista a terra. Se isso toca o seu coração, escreva: Senhor, me ensina a confiar mesmo no silêncio, porque é no silêncio que os corações mais fortes são formados. A espera é uma escola invisível. O deserto é o quadro e Deus é o professor. A lição é sempre a mesma. Confie, mesmo sem entender, mesmo sem ver, mesmo sem sentir. A fé se alimenta da lembrança e se fortalece na espera. É na demora que Deus separa os que apenas desejam dos que realmente creem. Por isso, quando Deus prometeu Canaã, Ele sabia que não era apenas uma terra física, mas uma conquista espiritual. Era preciso formar um povo que soubesse lutar e permanecer. Deus não queria apenas entregar uma terra, queria entregar maturidade. E a maturidade espiritual só nasce da perseverança. A perseverança é a fé que se recusa a morrer. É o grão de mostarda que resiste à seca, que sobrevive à noite, que floresce no tempo certo. Perseverar não é não sentir cansaço, é continuar mesmo cansado. É isso que o inimigo teme, gente que não desiste. A cada promessa há uma espera, a cada espera há uma prova, a cada prova há uma revelação. Deus não está apenas te conduzindo a um lugar, Ele está te transformando em alguém. O processo é o parto da promessa. Toda dor que você sente é apenas o empurrão de Deus te fazendo nascer para o que Ele prometeu. Se essa parte fala contigo, escreva: eu não vou abortar o que Deus está gerando em mim, porque há dores que não são de morte, são de nascimento. Caleb foi diferente porque teve outro espírito. Ele não apenas acreditou, ele respirou fé. A diferença entre ele e os outros não estava na força física, mas na atmosfera espiritual. Onde os outros viam gigantes, ele sentia propósito.
Ele não via problemas, via oportunidades para ver Deus agir de novo. A fé não nega a dificuldade, mas vê propósito na dor. É por isso que os crentes maduros choram diferente. Eles choram com esperança. Eles olham o vale e sabem que até as pedras no caminho têm função. Deus não desperdiça nada, nem o atraso, nem a lágrima, nem o gigante. Tudo serve ao propósito. Enquanto os 10 falaram de derrota, Caleb falava de promessa. Enquanto o povo lamentava, ele declarava vitória. A diferença estava na boca, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Quem tem fé fala diferente. Quem tem fé fala antes de ver. A promessa não se cumpre na boca de quem reclama, mas na voz de quem declara. Cada palavra de fé é uma semente lançada no futuro. O que você fala hoje molda o terreno que você vai pisar amanhã. Foi por isso que Caleb atravessou. Ele semeou palavras que o sustentaram por 40 anos. Se essa mensagem penetra o teu espírito, escreva: eu falarei o que Deus me prometeu, porque a promessa se cumpre primeiro na boca, depois na vida. A fé de Caleb não foi testada quando ele viu os gigantes, mas quando viu o povo desistindo. O verdadeiro teste da fé não é suportar o inimigo, é permanecer crendo quando todos ao redor param de acreditar. É difícil enfrentar gigantes, mas é ainda mais difícil enfrentar a solidão de ser o único que continua confiando. Caleb se manteve de pé quando a multidão se ajoelhou ao medo. Ele escolheu o caminho estreito da fidelidade, e Deus o observava em silêncio, registrando cada decisão. Há momentos em que Deus permite que você fique sozinho, não para te punir, mas para te provar. A fé genuína é como o ouro, só se revela quando passa pelo fogo. É fácil ter fé quando há encorajamento, quando todos estão juntos, quando o ambiente é favorável. Mas a fé que o céu aplaude é aquela que permanece firme mesmo sem plateia. Caleb creu quando ninguém mais cria, e é por isso que o nome dele foi lembrado pela eternidade. A solidão da fé é o deserto mais silencioso. É o lugar onde Deus te tira de todas as vozes para que você aprenda a ouvir apenas a dele. É nesse silêncio que ele pergunta: você ainda acredita, mesmo que ninguém acredite com você? É nesse momento que muitos desistem, não porque Deus falhou, mas porque se sentiram sozinhos demais para continuar. Mas os olhos de Deus nunca abandonam os que creem. Cada ato de confiança, cada lágrima que cai sem plateia, cada oração sussurrada em meio à dor, tudo é contado, tudo é visto. Caleb caminhava por entre o murmúrio do povo, mas no invisível, o olhar de Deus o acompanhava. Fé é isso, andar no escuro sabendo que há um olhar te guiando. Se essa parte toca algo dentro de você, escreva: mesmo sozinho, eu continuarei crendo, porque Deus sempre reserva algo especial para quem permanece quando todos recuam. Enquanto o povo voltava os olhos ao Egito, Caleb fixava os olhos na promessa. Ele não deixou o ambiente determinar sua esperança. Isso é fé madura, não reagir às circunstâncias, mas responder à voz de Deus. Ele não olhava para o chão, olhava para o futuro. E é isso que o inimigo mais teme, um crente que não se distrai com o desespero do momento. O desânimo é contagioso, mas a fé também é. A diferença é que o medo se espalha rápido, mas a fé permanece mais tempo. A fé é lenta, porém duradoura. É como o fogo que não se apaga fácil. Pode diminuir, mas nunca morre. E quando Deus encontra alguém que ainda carrega uma brasa de fé, ele sopra, ele reacende. Ele transforma aquela chama solitária em um incêndio espiritual. O fogo da fé é o que mantém o coração aquecido quando tudo ao redor está frio. Caleb mantinha essa chama viva dentro de si. Ele não permitiu que as palavras negativas o apagassem. As vozes do medo podem ser altas, mas a voz da fé é constante. Ela não precisa gritar, basta permanecer. Deus vê quem não desiste. Ele não se impressiona com a pressa, mas com a perseverança. Ele não busca os mais fortes, busca os mais fiéis. É por isso que tantos começam, mas poucos terminam. Deus tem promessas para quem permanece até o fim, não para quem apenas começou bem. Caleb terminou a jornada com a mesma fé com que começou. Se essa mensagem fala contigo, escreva: eu quero terminar com a mesma fé com que comecei, porque o céu não aplaude quem começa forte, mas quem termina fiel. Quando o povo morreu no deserto, Caleb continuou. Ele envelheceu, mas não desistiu.
O tempo não enfraqueceu sua convicção, apenas a amadureceu. 45 anos depois, ele se apresentou a Josué e disse: "Dá-me este monte que o Senhor prometeu." O mesmo vigor espiritual que o movia jovem o sustentava velho. O corpo envelheceu, mas o espírito permaneceu inflamado. A fé não envelhece. O tempo pode levar tudo, menos a esperança de quem vive da promessa. Cada dia que passava, Caleb sabia que estava mais perto de ver o que Deus prometeu. O relógio humano conta segundos, mas o relógio de Deus conta fidelidade. Ele não mede o tempo pela demora, mas pela constância do coração. O segredo de Caleb era simples. Ele não olhava o tamanho do tempo, olhava o tamanho de Deus. Quem foca no relógio, cansa. Quem foca na promessa, avança. É por isso que muitos desistem, porque olham o calendário em vez do caráter de Deus. Mas quem entende que a promessa é eterna, não mede o milagre pela hora. E quando chegou o dia, Deus cumpriu. A terra estava lá, o monte era o mesmo, os gigantes ainda existiam. Mas Caleb estava diferente. Ele não pediu facilidades, pediu o monte mais difícil. Porque quando a fé amadurece, ela não busca conforto, busca propósito. Se essa verdade acende algo dentro de você, escreva: "Eu quero a montanha que Deus prometeu." Porque os gigantes que habitam o topo são apenas sinais de que o território vale a pena. O tempo passou, os rostos mudaram, mas a promessa permaneceu. A geração que duvidou ficou no deserto, e uma nova geração nasceu debaixo da fidelidade de Deus. Caleb envelheceu, mas sua fé não conheceu rugas. Ele não apenas sobreviveu ao tempo, ele venceu o tempo. O que o manteve de pé não foi a força dos músculos, mas a força da lembrança. Deus havia falado, e ele não mente. Quando finalmente chegou o dia de entrar, Caleb não pediu uma planície, pediu um monte. O mesmo monte que décadas atrás o povo considerou impossível. Ele não quis facilidade, quis o impossível. Porque quem vive de promessa aprende a ter prazer nos desafios que revelam a grandeza de Deus. Quando a fé amadurece, o impossível deixa de ser ameaça e se torna convite. Caleb olhou para os mesmos gigantes de outrora e disse: "Se o Senhor for comigo, eu os expulsarei." É isso que diferencia um sobrevivente de um conquistador. O sobrevivente se contenta em ter chegado. O conquistador só descansa quando vê o que Deus prometeu, cumprido diante dos olhos. A fé de Caleb não era apenas resistente, era ativa, conquistadora, ousada. Deus sempre reserva o impossível para quem tem coragem de pedir. Ele não entrega montes a quem quer conforto, mas a quem quer provar a fidelidade dele mais uma vez. Foi por isso que Caleb não pediu um presente, pediu um desafio. Ele não buscava descanso, buscava propósito. Porque a fé não se aposenta, ela se renova. Se essa parte fala com você, escreva: "Eu não quero conforto, quero propósito." Porque as promessas de Deus não são lugares de descanso, são territórios de missão. A terra que Caleb conquistou se tornou herança para sua descendência. A fé de um homem mudou o futuro de uma geração. Isso mostra que a tua obediência de hoje pode ser o milagre de amanhã para alguém que nem nasceu ainda. O que você vence agora se torna legado espiritual para os que virão. A fidelidade é contagiosa. O mesmo Deus que viu Caleb permanecer é o Deus que observa você lutar hoje. Ele não se esquece de quem o honra na fé. Cada renúncia, cada oração, cada passo em obediência, tudo é registrado. O céu nunca desperdiça fidelidade. E quando Caleb subiu o monte, não subiu sozinho. Subiu carregando uma história inteira. Subiu com as memórias do deserto, com o eco das murmurações, com a lembrança das promessas. Subiu cansado, mas inteiro. A vitória de quem não desiste tem outro sabor. Não é apenas conquista, é justiça. É o selo de que Deus sempre cumpre o que promete. A terra era a mesma, mas Caleb estava transformado. Ele não precisava mais provar nada, apenas viver o cumprimento. A promessa não o transformou em alguém diferente. Ela apenas revelou quem ele já era desde o começo. Um homem de fé, moldado pelo deserto, lapidado pela espera, coroado pela fidelidade. Se essa verdade toca o seu espírito, escreva: "O deserto me moldou, mas a promessa me coroará." Porque a fé não termina na dor, termina na glória.
A história de Caleb não é apenas sobre conquistar uma terra, é sobre conquistar a si mesmo. O verdadeiro gigante que ele venceu foi a dúvida, o cansaço, a incredulidade. Ele não apenas atravessou o deserto, atravessou a si mesmo. Essa é a jornada de todo aquele que crê, vencer o mundo interior para conquistar o mundo exterior. A fé é uma travessia, não um evento. Ela começa quando Deus fala e termina quando o homem vê. Entre uma coisa e outra, há lutas, lágrimas, esperas e silêncios. Mas há também milagres, reencontros e promessas cumpridas. Cada passo é uma prova de que Deus nunca mentiu. Deus não prometeu que seria rápido, prometeu que seria real. E é isso que Caleb provou. Ele viu a promessa se tornar